Olá pessoal, eu sou o professor Messias Flecha do coletivo Unidade para Lutar. Hoje é dia 16 de outubro, ontem foi dia do professor, ou o dia dos educadores, como queiram, porque educação é um processo amplo. Embora eu considere que eu escolhi a profissão mais importante do mundo, a educação também não se faz só com professor, se faz com todo o corpo técnico, os pedagogos, auxiliares, merendeiras, todo mundo que está no contexto da educação e ajuda a construir esse processo. Então ontem foi um dia de comemoração, de tapinha na costa, de ganhar sonho de valsa, mas também um dia que enseja a reflexão sobre a importância da nossa profissão, mas também sobre a precarização da educação no estado do Amapá. Então, para fazer essa reflexão junto com todo mundo, a gente resolveu trazer o vídeo, para fazer um pequeno react aqui, do vídeo do governador Clécio Luiz, falando do dia alusivo à comemoração do Dia dos Professores. E a necessidade de fazer essa reflexão é porque esse vídeo tem 1 minuto e meio, mais ou menos, e do começo ao fim ele está carregado de mentiras, de falsificação de dados, de tentar passar para a sociedade uma realidade que está longe de ser a realidade da educação no estado do Amapá. E nós, como educadores, eu acho que a gente tem a obrigação de fazer um diálogo franco e honesto com a sociedade para esclarecer determinados pontos que são colocados aqui. Como nós não temos espaço na mídia hegemônica, porque na mídia hegemônica o governador tem sempre o espaço para estar lá, para mentir, para pintar um quadro que não é a realidade da educação no estado do Amapá, e a gente não tem o direito ao contraditório, a fazer um debate profundo e honesto, e poder colocar quais são as mazelas da educação no estado do Amapá. Então vamos passar o vídeo aqui, eu espero que dê para ouvir direito o áudio. Com certeza os dados que estão aqui nessa tela, eu acredito que não vai dar para visualizar muito bem no vídeo, mas eu vou estar lendo aqui, vou estar descrevendo. Na verdade isso aqui é mais para eu não me perder, para eu me lembrar dos pontos que são necessários ser elencados nessa fala do governador do estado. E se a resolução do celular, de quem estiver assistindo for maravilhosa, dê um zoom que vai dar para ver, se não, pesquise, porque aqui são dados públicos, todos esses dados que estão colocados aqui são fáceis de ser acessados. Então vamos lá, vamos seguir com o vídeo, e pausar sempre que necessário. Vamos pausar várias vezes, porque aqui tem mais de 15 mentiras por segundo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, peraí, se não travou. 15 de outubro, dia do professor. Eu quero aqui me dirigir muito honrosamente a todos os meus colegas, professores e professoras do Amapá. Nesses 2 anos e 10 meses, nós conseguimos, com muita negociação, diálogo positivo com o sindicato, acumular mais de 30% de reajuste salarial. Pronto. Aqui nós já temos diversas coisas para colocar. Primeiro é assim, depois de muita negociação e diálogo com o sindicato. Bora começar? Nas últimas campanhas salariais, o governador do estado não sentou em mesa de negociação para discutir com a categoria de educadores. Inclusive, é bom que se diga que nos últimos processos nós apresentamos propostas à mesa de negociação, que foram simplesmente negligenciadas pelo governo. No ano passado, 2024, o reajuste foi de 8,62%. Nós propusemos 24,64%, apresentamos estudos e o governador simplesmente não sentou em mesa de negociação com a base da categoria. É verdade, aí não vou mentir, que ele tem uma relação íntima com a atual direção do sindicato, que é uma direção que está lá para fazer a defesa do governo, não da base da nossa categoria. Mas essa discussão, nos próximos vídeos, ainda essa semana, a gente vai fazer um programa especial para falar dos golpes e da maneira com que a atual direção vem levando ao sindicato. E esse ano,
né? Também apresentamos proposta de 17,51%, mais 10,83% parcelado nos próximos 5 anos, já que o governo gosta de parcelar, né? Para recuperar todo o nosso prejuízo histórico, né? Que se acumulou, inclusive, nos 2 anos do governo Valdez, que é o governo que apoiou a eleição do Clécio, né? Um governo onde em 8 anos de governo Valdez nós tivemos 6 anos de reajuste zero, né? E aí é bom dizer o seguinte, 2 coisas com relação a esse percentual que o governador está dizendo aqui. Primeiro, não é verdade, tá? Não chega a 30%. O reajuste dado até agora é de 26,97%. Não chega a 27%, não chega a 30%. Né? E aí nós temos que considerar algumas coisas. Talvez ele esteja considerando o reajuste que ficou prometido, né, agora para o mês de outubro, né, para passar de 30%. Porém, mano, nós não podemos esquecer, né, que esse governo, né, não dispõe da nossa confiança. Né? Lembram o que aconteceu em 2023? 5,6% linear, 4,16% em setembro e os outros 3% que ficou prometido para o final do ano, caso houvesse viabilidade financeira, nunca foi dado aqueles 3% e nunca foi pago retroativo referente à data base. Né? E o levantamento que nós temos mostra que com folga no orçamento poderia ter sido dado esse reajuste. Né? Então, primeiro, não chegou a 30% ainda, tá? 26,97% por enquanto. Né? E outro ponto para finalizar essa parte, que é importantíssimo lembrar também, né? 2 pontos, aliás. Né? Primeiro, 30% é menos do que o reajuste que o governador recebeu no próprio salário assim que assumiu a pasta. Né? Que recebeu um reajuste no começo de 37,5%. Então, de cara, né, só o reajuste que ele já recebeu é maior do que qualquer coisa que ele tenha dado para a educação. Né? E segundo ponto que nós não podemos esquecer é que pelo acúmulo de perdas em frente ao piso, né, imposta no governo anterior, quando o governador assumiu, ele pegou uma categoria que tinha 135% de defasagem salarial em relação ao piso nacional do magistério. E no primeiro ano de governo não pagou com reajuste linear o piso. Né? Que o reajuste de 2023 era de 14,95%, lutamos, insistimos, fomos para a rua, fizemos greve, né, porque o governador não pagava o piso nacional do magistério. Né? Então é importante que se coloque isso, porque, né, a gente não pode levar para a população como se o educador recebeu 30% de reajuste desde que o Clécio assumiu. O Clécio assumiu com uma categoria precarizada, com mais de 135% de perdas salariais. Né? E nunca se deu ao trabalho de sentar com a base da categoria e discutir um plano, né, para recuperar essas perdas ao longo dos anos. Né? Isso é o fato que está posto. E aí nós vamos tentar demonstrar mais uma vez que sempre com folga no orçamento. Certo? Mas vamos continuar ouvindo a fala do governador. Nesses 2 anos e meio, conseguimos também pagar o piso da educação. De novo, lembrando que eu acabei de falar, né? O pagamento do piso, né, ele veio depois de muita luta, né? Porque a proposta inicial do governo era de 5,6% linear, né? E o reajuste do piso dado à época foi de 14,95%, né? Que não cobria, a gente não recebeu o piso, né, inicialmente no primeiro ano do governo Clécio. Tá? E outra coisa que é bom que se diga antes que eu esqueça, né, que esse percentual que o governador coloca, ele sequer é proporcional ao crescimento orçamentário nos últimos anos. Tá? Desde que assumiu o governo, deixa eu pegar aqui as minhas anotações rapidinho, onde é que está? Tá? Desde que o governador assumiu, está aqui. Tá? Eu, considerando só a aplicação líquida e ajustada do governo, né, não a estimativa, não a previsão, o governo já teve um aumento orçamentário da ordem de 64,23%, mais do que o dobro do que ele deu ajuste, ou seja, o orçamento está crescendo, está sobrando dinheiro, né, destinado à despesa com pessoal, mas a valorização do servidor não vem. Né? Mas vamos seguir. Conseguimos fazer chamamentos de mais de 2.000 trabalhadores da educação concursados. Vamos lá. Né? Chamou mais de 2.000. Qual é a carência que nós temos? Né? Bora dar uma olhada nesse quadro bem aqui. Olha aqui, é como está distribuído, nesse mês agora de setembro que passou, tá? A folha da educação no Amapá. Olha só isso aqui. 3.955, quase 4.000 contratos administrativos. Tá? Mas para entrar nessa discussão,
Bora ver o seguinte: tem dinheiro para contratar, tem dinheiro para fazer concurso ao invés de fazer contrato administrativo, que é uma moeda de troca, precarização do serviço, né, um cabo eleitoral que sofre pressão, né, suscetível ao assédio moral, etc. Bora ver, olha só, aqui embaixo, debaixo aqui do governador, tá? Quanto que o governador tem aplicado na despesa total com o pessoal. E aí eu quero ressaltar que esses dados são tirados do relatório de gestão fiscal, esse aqui do segundo quadrimestre, né, publicado no portal da transparência pelo próprio governo. Então o próprio governo afirma, né, que gastou 41,81%, né, do dinheiro destinado a essa rubrica, que pela lei de responsabilidade fiscal pode chegar a 49%. Dois pontos que precisam ser ressaltados aqui. Ponto número 1. Ano passado esse valor chegou a 42,89, agora é 41,81, ou seja, diminuiu ainda proporcionalmente o gasto com o pessoal. Tá? A folga, né, em números absolutos, que o governo não aplicou até agora, né, que poderia ser aplicado ou na contratação ou na valorização de servidores, é da ordem de 656.252.771. É isso, né? 656 milhões que o governador não usa, né? Usa para outras finalidades, né? Usa para o show, para promoção, para propaganda, mas não usa para valorizar o trabalhador da educação. Mais de 600 milhões. Né? Então vamos discutir esses custos aqui, né? Vamos discutir esses custos. Então olha para isso aqui, nós temos 9.461 trabalhadores efetivos. Se o governo aumentasse esse efetivo para 15 mil, ou seja, mais do que esses 4 mil contratos, né, contratasse mais 5.539 servidores para a gente completar 15 mil servidores na educação do Estado, né, o impacto que isso teria dessa folha aqui de efetivos, que agora é de 96 milhões, aumentaria 34 milhões. Né, de imediato, agora. Tá? Se eu considerar o reajuste que o governador está propondo para esse mês, esse valor iria para 36 milhões e meio. Né? E se nós considerarmos, né, o crescimento vegetativo ao longo dos anos, né, que vai chegar o momento que esse trabalhador vai entrar na média salarial que ganha o resto, o impacto seria de 56 milhões, né, na folha da educação. E aí eu faço uma pergunta: para uma margem de 656 milhões, ironicamente aumentaria 56 milhões. O governador ainda teria 600 milhões de folga, né, para fazer não sei o que, porque é um dinheiro que deveria ser aplicado na valorização do servidor público. Né? E fazendo um parêntese, né, que é importante dizer, nós já discutimos isso no outro vídeo, mas é importante dizer mais uma vez, né, que na lei orçamentária do Estado, não sei porquê, não faço a mínima ideia, o governador ainda reserva mais de 1 bilhão, né, de reais a título de reserva de contingência. Né? Então a saúde orçamentária do Estado do Amapá, ela só não é robusta quando a discussão é a valorização do servidor público, quando o investimento é na educação. Né? Porque todos os dados apontam que a possibilidade tanto de contratar efetivos quanto de melhorar a condição salarial de quem já é efetivo do Estado, né, ela é plena, né, tem folga, está sobrando essa condição. Tá? Mas vamos seguir. Nosso Estado. Também estamos reformando escolas, já entregamos mais de 30 novas escolas no Amapá, além de equipamentos, carteiras. Olha, é irônico, né? Porque numa sequência estamos reformando escolas, já entregamos mais de 30 novas escolas. Não são 30 novas escolas, são 30 escolas que foram reformadas, né? E aí vamos fazer uma discussão, né, bem serena. 30 novas escolas no universo de quase 400 escolas estaduais. Né? Então nós temos uma série de escolas, e eu vou terminar isso aqui mostrando mais uma vez a precarização de uma série de estruturas educacionais no Amapá. Né? Mas nós temos muita gente reivindicando a reforma na sua escola. Né? Vou repetir. Né? Barroso Tostes, em Santana, tem mobilização direto dos estudantes lá para que a escola seja reformada. Né? A escola Mário Quirino teve uma aluna ameaçada recentemente porque ela fez um vídeo denunciando como estava a condição de precarização da escola, né, na qual ela estuda.
A escola Jesus de Nazaré, né, o governo quer fechar. Né? Inclusive, eu recebi um informe, nós fizemos um vídeo, se vocês lembram, recentemente também, né? E nós acabamos de receber o informe de que ela não consta de novo lá na página da matrícula, né? Quando vai procurar para matricular na escola, ela já não está mais lá. Então o governo quer fechar mais uma escola, sendo que a gente tem uma defasagem enorme, né? Nós precisamos construir novas escolas, precisamos ter mais sala de aula no Amapá, as salas estão superlotadas, né? É preciso espaço para laboratório, é preciso que o professor tenha carga horária para desenvolver projeto, é preciso que haja projeto de recuperação de aprendizagem, senão a gente vai amargar isso aqui, olha. Essa tabela que eu coloquei, inclusive, que quem assistiu o vídeo passado já viu, mostra onde é que está a nossa posição no IGEB. O IGEB é o IDEB do fundamental e do médio juntos, olha, Amapá, último lugar nacional. Tá? Então esses dados que o governo está comemorando dados fantasiosos, né? Falaciosos da propaganda. Está longe de ser a nossa realidade. Mas vamos lá, vamos seguir. Material didático, inovação e tecnologia dentro das nossas escolas. Então, inovação e tecnologia dentro das nossas escolas. Outra prática desse governo é o seguinte, é a prática das escolas modelo. Né? Algumas escolas recebem algumas regalias, alguns benefícios. Né? Tem escola que tem piscina, a maioria não tem. Né? Tem escola que tem um espaço para prática de determinado, sei lá, um tatame, alguma coisa. A imensa maioria das outras não tem. Né? Então, para fingir que a educação funciona, essas escolas modelo é o que o governo mostra na propaganda. Né? Aonde tem cursinho de preparatório para o Saeb, né? Aonde tem toda uma história, né, de maquiar a nossa realidade. Né? Porque a gente é o último lugar no IGEB, mesmo o governo forçando a aprovação sem recuperar a aprendizagem, né? E mesmo trabalhando, né, aqueles alunos que têm uma melhor desenvoltura, né, para, vamos dizer assim, representar o que seria a educação do Amapá. Né? Então essas falácias precisam ser combatidas com a realidade, com dados. Né? E deixar claro o seguinte, mais uma vez, esse debate que nós fazemos aqui, nós adoraríamos fazer pessoalmente com o governador, com a secretária de Educação, com o secretário de Administração, de Planejamento, porque a gente quer, né, inclusive, que haja resposta para essas questões, né, que são cruciais. A gente não pode viver no mundo da fantasia, da propaganda e da falácia. Mas vamos lá. Temos muito que comemorar, sim, mas mais ainda comemorar os resultados que só foram possíveis graças a você, professor e professora da rede estadual, da rede municipal de ensino. Agora, recentemente, nós recebemos uma comenda, a comenda de governador que conseguiu alcançar as metas de alfabetização na idade certa. Meu amigo, vamos lá. Gente, é inacreditável que o governador está fazendo uma propaganda sobre a alfabetização na idade certa. Eu trouxe aqui 2 levantamentos, 2023 e 2024, para que você veja a evolução do Amapá. E não vamos negar que estatisticamente subiu, assim como a média nacional também subiu. O que a gente não pode deixar é que haja esse uso oportunista de dados. Eu vou dizer o que é um uso oportunista de dados. Imagina o seguinte, imagina que tem um estado que o seu IDEB é 3. Ele aumentou de 3 para 4, então ele teve um aumento de 33%. Agora imagine um estado que tinha um IDEB de 1, ele aumenta de 1 para 2, ele teve um aumento de 100%. Mas quem está em melhor condição? O que aumentou 33%, mas passou de 3 para 4, ou que aumentou 100% e passou de 1 para 2. Vocês entendem? Né? Então, ao invés de tratar a realidade, dizer que a gente está numa situação terrível, né, se usa estatisticamente o quanto aumentou para dizer que isso aí é uma grande vantagem. Entenderam? Aumentar 100% do IDEB de quem estava com IDEB baixíssimo de 1 para 2 não é nada. Né? Mas aumentar 33%, quem passou de 3 para 4, quer dizer que o nível, né, de execução das políticas públicas é muito mais consistente. Então, o que acontece? O que se está fazendo propaganda aqui é o seguinte: em 2023, se vocês olharem bem ali, o estado do Amapá estava na 21ª colocação, né, e não tem todos os estados aí, tem 3 estados que não têm dados. Né, de 24 estados só que apresentaram dados, nós éramos o 21º
no ranking da alfabetização na idade certa. Primeiro é o estado do Ceará, que continua sendo. Tá? Naquele ano, o Amapá tinha somente 42%, tá, de crianças alfabetizadas na idade certa, alfabetização na idade certa. Primeiro é isso. Em 2024, que são os dados que estão comemorando o ano passado, passou de 42% para 46%. Tá? 42% para 46%. Mas vamos entender o seguinte, a média nacional era 56%, passou para 59,2%. Né? Ou seja, nós ainda estamos bem abaixo da média nacional. Né? E se nós fizermos um comparativo com o estado do Ceará, por exemplo, o estado do Ceará tem 85,3% das crianças alfabetizadas na idade certa. O que o Amapá tinha em 2023 não era nem metade do que tem o Ceará. Né? E agora é um pouco mais da metade, ou seja, são números pífios, fracos, né? Que demonstram que a nossa educação precisa avançar muito. Então, estar comemorando isso, para mim, é um escárnio, né? É brincar com a inteligência da população. Tá? E, além disso, né, a gente precisa considerar mais um elemento, que é o seguinte, primeiro, a alfabetização, ela é prioritariamente executada no âmbito municipal. Prioritariamente. Né? O Estado tem pouca atuação nas séries iniciais, certo? Então, se ele tem pouca atuação nas séries iniciais, ele está comemorando o quê? Ele tem alguma política pública de incentivo aos municípios, né, para alfabetização? Tem. Cadê? Aponta. Né? Aonde está esse investimento? O que ele está fazendo enquanto política pública? Né? É isso que nós precisamos saber. Né? Ou está comemorando atividade, algum dado estatístico, né, obtido por um ou outro município. De qualquer forma, é bom que a gente diga, o Estado está mal, os municípios estão maus. Tá? Nós temos os piores índices educacionais desse país. Então, comemorar qualquer coisa com esses índices, né, e com um profissional da educação precarizado e sem nenhum aceno de valorização real, né, de recuperação das perdas e depois de discutir valorização, é que é complicado. Para que vocês tenham uma ideia, o último colocado de 2023, ali, deixa eu ver se eu consigo enxergar, era Sergipe, né, que passou de 31 para 38,4%, aumentou 7%, aumentou mais do que aumentou o Amapá e continuou ali na penúltima colocação. Sergipe tem o que comemorar porque aumentou 7%, num índice que está fraco, para chegar a 38%, está abaixo do Amapá? Não. Né? Então não faz sentido, isso é uma comemoração, sei lá, né? Tomar cuidado com as palavras, mas não é manipular os dados da realidade, né? É chamar a população de besta, é achar que a gente não entende, né? Que não tem a capacidade de analisar o que está sendo dito. Né? Vamos seguir. Essa comenda não é só minha, mas muito especialmente de todos os professores e professoras do Amapá. A comenda não, né? Mas uma coisa tem que ser dita, no estado do Amapá tem boas práticas, apesar desse governo que não tem incentivado como deveria, né, os educadores, né, as escolas, os estudantes, a família, as boas práticas. Tem boas práticas sim, nós já citamos no vídeo anterior, né, projeto de redação da Escola Augusto dos Anjos, né, o projeto de férias do Enem do Cecília Pinto, que inclusive agora está sendo, sei lá, cancelado, né? Então tem boas práticas, né, apesar desse governo. Então os educadores do nosso estado têm o hábito, né, de desde fazer festa junina para comprar impressora da escola, né, de se virar para que a educação aconteça. Mesmo precarizados, mesmo com salário muito abaixo do que mereciam receber, mesmo com a estrutura que não é necessária, com falta de reprografia, com falta de uma série de coisas, às vezes não tem o ar-condicionado, né? Às vezes o quadro está todo quebrado, né? Às vezes a escola está numa condição de risco, né? Até pela localização, pela estrutura, uma série de coisas. Então, apesar, né, desse desleixo com a educação, os educadores do Amapá, sim, têm garantido boas práticas, bons projetos, né, e que seria muito bom que fossem abraçados pelo governo do estado, que pelo contrário, né, o que a gente vê muito é o assédio moral, inclusive quando um educador
se propõe a fazer um projeto de recuperação de aprendizagem, que não é um projeto que só vai empurrar o aluno para passar de ano sem saber nada, né? A pressão sobre esse educador também é grande, o assédio moral também é grande, né? E vendo o apoio da estrutura, difícil, né? Mas tudo bem. Seguindo, está fechando aqui, né? Eu acho que não tem mais nada de relevante. O trabalho do professor e da trabalho do professor, da comunidade, é isso que funciona. na sala de aula, que gera esse resultado de superação que nós estamos vendo hoje. Por isso, esse vídeo, acima de tudo, é para reconhecer, para agradecer, parabenizar e felicitar todos os professores e professoras do nosso Amapá. Então, governador, né, é o seguinte, o educador do Amapá não quer tapinha nas costas, não quer parabéns, quer valorização de verdade. Nós ainda temos 84,89% de perdas salariais para discutir com o senhor. Receba a base da categoria para fazer esse debate, né? Para com o aparelhamento sindical, que tem uma direção que é capacho desse governo, tá? E barra a discussão com a base da categoria, ouça a base da categoria, ouça as nossas reivindicações, valorize a educação de fato. Não faça igual o governo anterior, que só deu o mínimo de valorização em ano eleitoral. Tá? Vamos discutir de fato a estruturação da educação no estado do Amapá. Né? Eu quero finalizar agora, né, fazendo um convite para a moçada aí, porque assim, uma coisa tem que ser dita, essa discussão inclusive da alfabetização na idade certa, não, como eu disse antes, é uma discussão que está mais no âmbito municipal do que estadual, inclusive, embora, né, o governador queira colher os louros de alguma coisa aqui, né? Porém, é bom que se diga que a mobilização nos municípios, às vezes, ela ainda é mais acirrada do que o enfrentamento que nós temos enquanto servidores estaduais. Tá? Inclusive, amanhã não, hoje, dia 16 e amanhã, dia 17, está tendo paralisação da educação no município de Macapá em frente à prefeitura. Tá? Então, primeiro, quero deixar aqui a solidariedade aos trabalhadores da educação, né? Dizer para os meus companheiros que a gente não tem que ter político de estimação, tu não tem que ser Clécio, tu não tem que ser fulano, tu tem que ser pró a tua categoria, lutar pelos teus direitos, pela tua valorização. Tá? Então, independente de quem está na administração pública, vamos reivindicar aquilo que é certo e aquilo que é justo. Tá? Então, nós falamos muito sobre a questão estadual, porque, né, a gente está na esfera do Estado. Mas já fica aberto aqui o convite primeiro, embora, né, você, servidor do município, vá se mobilizar, vá para a paralisação, vá fortalecer o seu movimento. E o pessoal da Municipal de Macapá, né, nós já deixamos aqui aberto o convite, vem aqui, né, vem aqui, vamos debater, vamos colocar o que de fato está acontecendo no nosso município. Né? E está estendido o convite para as outras municipais. Quando a gente tiver oportunidade, entre em contato conosco, o pessoal do Oiapoque, Laranjal do Jari, Ferreira Gomes, Porto Grande, né? Vamos tentar utilizar esse espaço para discutir de fato como é que está a situação da educação no nosso estado como um todo. Tá certo, pessoal? Então é isso, né? Um abraço, vamos continuar lutando, né? E a gente se vê na luta e vamos esperar, né, que surta algum efeito, que esse canal de diálogo em algum momento seja aberto, né, para que a gente não fique acumulando a precarização, acumulando as perdas salariais, né, e para a mídia se passa uma imagem mentirosa de que o servidor da educação está sofrendo algum processo de valorização. Tá? Pior do que a gente está, é só pisar em cima e fazer de capacho. Tranquilo? Então, um abraço e a gente se vê na luta. Até o próximo. Parabéns e muito obrigado. Viu? Recebi os parabéns. Apesar da minha pausa dramática, né, eu esqueci, né, o vídeo não finalizou quando eu terminei ali, porque eu esqueci de uma coisa. Olha só isso aqui. Lembra? Coloquei no vídeo passado. Olha a estrutura aqui. Onde a propaganda do Estado não alcança, né, é assim que está a estrutura da educação no estado do Amapá. Para quem acha que isso aqui são fotos aleatórias, né, tu está vendo agora, esse é o banheiro do alojamento que recebe o professor do SOMEI. Tá?
São essas condições que o governo do estado tem oferecido para quem luta para que a educação aconteça de fato no estado do Amapá. Então, né, vamos parar de falácia, vamos parar de propaganda e vamos investir de verdade na educação. Bora ouvir, né, a base da categoria, vamos parar com assédio moral, né, e vamos parar de fingir que só passar o aluno de série sem ter nenhum projeto para recuperar esse menino, né, vamos parar de fingir que isso não é jogar no lixo o futuro dessa geração. Ok? Agora sim, eu finalizo de verdade. Um abraço e a gente se encontra no próximo programa. Até mais.